O trabalhador brasileiro possui hoje seu código. Existem razões de ordem econômica, razões de ordem política que estão entrelaçadas e explicam o movimento militar de 1964. As razões econômicas resultam da deterioração de um quadro que se revela numa inflação que quase chegou a 100% anuais, o descontrole das contas do governo, do setor externo da economia, enfim, uma situação para a qual se tentou encontrar saídas no fim do período democrático, mas que infelizmente essas saídas fracassaram. Do ponto de vista político, existia o propósito, a convicção de setores militares, mas também de setores civis, de que era preciso interromper o regime populista de João Goulart, que estava levando o país à República Sindicalista e da República Sindicalista ao comunismo. Sejam tranquilos, que dentro em breve esse decreto será uma realidade, e realidade há de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Os Estados Unidos viram com muita simpatia o movimento militar, eles estavam extremamente preocupados com a criação de uma imensa Cuba no Brasil, não eram outros tempos, e procuraram auxiliar fortemente o governo militar, sobretudo nos primeiros tempos, os tempos da Aliança para o Progresso, os tempos do governo Kennedy. Houve um empenho não dos capitais privados americanos, mas principalmente do Estado, do governo americano, em reequilibrar a situação do Brasil. Os militares no poder chegaram à conclusão, ou tinham a perspectiva, de que não havia condições de se implementar uma reestruturação do país pela via do Congresso. Então, eles fizeram isso através do executivo, do poder executivo, do poder que eles chamavam o poder constituinte da Revolução. Artigo 1º. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Artigo 2º. Poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. E isso era feito através dos atos institucionais, que estabeleceram uma série de medidas, caçaram pessoas, caçaram o mandato de deputados, aposentaram funcionários públicos, extinguiram partidos políticos. Esses atos nasciam da autoridade do general-presidente Castelo Branco. Uma tradição e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. Para se
se entender o governo Castelo Branco, é preciso compreender que os militares não eram um bloco homogêneo. Eles estavam juntos naquela perspectiva de derrubar o governo João Goulart, que eles consideravam um governo que estava levando o país para o caos. Mas a partir daí eles se dividiam. Existia o grupo mais intelectualizado, que era chamado o grupo da Sorbonne, com uma alusão à Universidade Francesa, que pretendia, na realidade, fazer uma espécie de purificação no país. Isto é, a ideia era eliminar a corrupção, eliminar os populistas, os comunistas, e, feita essa limpeza, se esperava, num horizonte relativamente próximo, a reinstauração de um regime democrático baseado na ordem. Essa era a linha da turma chamada da Sorbonne. Oposta a ela estava a chamada linha dura, que acreditava que estávamos diante de uma ameaça muito grande, o país vivia uma ameaça muito grande comunista, que a democracia era incompatível com os tempos que nós estávamos vivendo. Então eles defendiam total dureza com as forças de oposição, total dureza não só com os inimigos, mas também com relação aos adversários do regime, os simples adversários do regime, e sustentavam que para mudar o Brasil era necessário prolongar por um longo período uma ditadura. Nessa divisão de forças, Castelo Branco se situava entre o que nós poderíamos chamar homens da Sorbonne, os democratas conservadores. Houve uma pressão muito grande da linha dura sobre o Castelo Branco, no sentido de que era preciso reformular esse sistema partidário, que não era possível manter aqueles partidos existentes, porque senão a revolução, apesar dos atos institucionais, etc., começaria a perder força, porque seria derrotada nas eleições. Daí surgiu o AI-2, o ato institucional número 2, que extinguiu os partidos políticos, e uma legislação a partir do AI-2 que limitou, dificultou, melhor dizendo, as possibilidades de formação dos partidos políticos. Isso resultou no chamado bipartidarismo, quer dizer, a existência de dois partidos, a Arena de um lado, que era o partido do governo, e o MDB, que era o partido da oposição consentida. Os militares consideravam que havia duas forças em choque no mundo. De um lado a União Soviética, do outro os Estados Unidos. A União Soviética estava promovendo o que eles chamavam de avanço da guerra revolucionária. Os Estados Unidos representavam a defesa democrática. E era preciso optar entre estes campos. E o grupo castelista, o grupo que foi formado pela Escola Superior de Guerra, optou claramente pelo campo americano. Então, os castelistas eram muito pró-Estados Unidos no plano da política externa e, ao mesmo tempo, eram, digamos, mais democráticos do que os partidários da linha dura. Os partidários da linha dura combinavam mais nacionalismo com repressão, com violência. Podemos dizer que no espírito da Constituição de 67 estava a doutrina da segurança nacional, que era uma doutrina formulada no período da Guerra Fria. A outra coisa que também era novo na Constituição de 67 foi a consagração, que já vinha dos atos institucionais, das eleições indiretas em todos os níveis, não é? Para presidente da República, para governador dos estados. O general Castelo Branco, cujo mandato foi até prorrogado contra a vontade dele, ele não queria que houvesse essa prorrogação, não conseguiu fazer um sucessor.
o que significa que o grupo castelista não conseguiu fazer o sucessor. Tanto assim que a linha dura conseguiu impor o general Arthur da Costa e Silva. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O ano de 1968 foi um ano muito especial no mundo inteiro. Foi um ano em que houve um grande movimento na França, um grande movimento popular na França, pela mudança não só das instituições, pela mudança dos costumes políticos. Se falava da imaginação no poder, era uma frase do movimento 68. Então, 68 foi um ano que, se não mudou o mundo, pelo menos sacudiu o mundo em todos os planos. No plano da economia, mas eu diria que principalmente no plano da cultura. Isso se refletiu no Brasil, né? A gente deve lembrar a explosão do tropicalismo, uma explosão que pode ser resumida numa frase do Caetano e numa música do Caetano Veloso: é proibido proibir. Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? Aquele clima de 68 redundou numa série de movimentos de classe média, a famosa passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, passeata pela democratização após a morte de um estudante, o Edson Luiz. Esta mobilização que caracterizou o ano de 1968 e a convicção ideológica de que qualquer abertura redundava em desordem, entre aspas. Então era preciso endurecer, era preciso fechar, era preciso usar de poderes excepcionais, né, no combate à subversão. Isso é que explica em grande medida esse ato, o AI-5, que foi baixado, digamos assim, lá de cima para o comum dos mortais. O AI-5 estabeleceu de novo uma série de medidas excepcionais que a Constituição de 67 havia suspenso. Então voltaram as cassações, voltou um fechamento político em geral. E o que é importante no AI-5 também é o fato de que todo esse fechamento foi feito sem prazo. Quer dizer, o AI-5 veio para ficar. É como se dissesse, o AI-5 dura, o AI-5 era um produto da linha dura, o AI-5 dura enquanto for necessário. A partir de 1968, começaram a surgir ações de luta armada. Mas nós podemos dizer que o período de auge da luta armada foi o período posterior ao AI-5. Foram os anos 69, os anos 70, foram os anos mais sensíveis, digamos assim, da luta armada. O que estava por trás da luta armada? Estava por trás da luta armada a ideia de que, por métodos pacíficos, seria impossível derrotar a ditadura. As organizações de luta armada foram várias. Uma delas foi a Aliança Libertadora Nacional, que teve como figura principal o Carlos Marighella, que acabou sendo morto pela repressão. Depois houve outros grupos, o MR8, a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR,
do capitão Lamarca, que rompeu com o exército num episódio na época famoso. Essas foram as organizações principais da luta armada. Essa ideia da luta armada foi muito influenciada pelo clima existente na época, e pelo êxito da Revolução Cubana. Porque a Revolução Cubana realmente representou alguma coisa de espantosa. O regime militar desencadeou uma repressão muito violenta, feroz sobre esses grupos e que atingiu, inclusive, setores da sociedade que não estavam integrados nesse grupo. Quer dizer, quando se fala em tortura no regime militar, a gente deve lembrar que só em 68 a tortura se tornou sistemática em todo o país, como um instrumento político. Foi aí então que começaram a surgir mesmo em maior número as pessoas violentadas, sacrificadas, mortas na tortura, e foi aí que o regime militar apresentou a sua face mais obscura. É uma questão de justiça resgatar a verdadeira história de uma centena de pessoas, na sua maioria jovens, com sonhos de democracia e justiça social, que enfrentaram a violência da ditadura militar, denunciando-a, desmascarando-a, e que por esta ousadia pagaram um lato preço, a vida. Este processo não é só importante pelo resgate histórico, mas, sobretudo, na formação da consciência das novas gerações, de que tortura é crime e que esta prática criminosa e covarde tem que ser condenada e abolida do nosso país. Costa Silva ficou doente, foi afastado do poder, houve o comando do país passou para os comandantes das três armas, e daí se fez uma eleição, que era sempre uma eleição a portas fechadas, se fez a eleição, aí sim, de um típico representante da linha dura, que foi o general Emílio Garrastazu Médici. O nome do Médici está associado a um período mais negro de repressão, podemos dizer que na história brasileira. Morto é aquele que tem certidão de óbito e um túmulo. Desaparecido é aquele que a repressão não entregou o corpo e nem tem um túmulo onde se levar uma flor. Eduardo Collier Filho, pernambucano, estudante de Direito, desaparecido. Gildo Macedo Lacerda, mineiro, estudante de Economia, desaparecido. Helenira Rezende de Souza Nazaré, paulista, estudante de Filosofia, desaparecida. Honestino Monteiro Guimarães, goiano, estudante de Geologia, desaparecido. Jorge Leal Gonçalves Pereira, baiano, engenheiro eletrônico da Petrobras, desaparecido. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Ao mesmo tempo, o governo Médici foi contraditório. Ao lado da brutal repressão, ocorreu o chamado milagre econômico, que só foi possível graças ao saneamento financeiro realizado no governo Castelo Branco. A economia brasileira cresceu a taxas extraordinárias, mas, ao mesmo tempo, começou a acentuar-se o processo de dependência do financiamento externo. Atenção, desceu Jair, bateu a Paquete, rolou para Pelé, atenção, Pelé para Carlos Alberto, livre a bomba para o goleiro! Pra frente, Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. Médici, como representante da linha dura, não conseguiu fazer seu sucessor, porque o general Geisel era ligado
ao grupo da Sorbonne, ao grupo do pessoal da Escola Superior de Guerra, ao velho grupo castelista. Presidente Emílio Garrastazu Médici, ao receber das mãos dignas de Vossa Excelência esta simbólica faixa presidencial, sinto-me duplamente honrado. Do ponto de vista político, o que significou o governo Geisel foi o propósito de, com muitas ressalvas, com muitas restrições, promover uma abertura política no país. A abertura política que foi definida por ele mesmo como lenta, gradual e segura. O Brasil amanhece sem o AI-5, o ato institucional que amordaçou e oprimiu o país durante 10 anos. Antes de deixar o poder, o general Geisel abranda a Lei de Segurança Nacional, revoga os atos de banimento político e manda uma mensagem sobre a abertura política ao Congresso. Ela foi lenta, foi gradual, não foi provavelmente segura, porque ele teve que enfrentar os adversários da linha dura que praticaram uma série de atos violentos e que queriam impedir a abertura. E o próprio Geisel teve atos repressivos também que, de certa forma, era uma espécie de justificativa perante a linha dura. Vocês deixem isso comigo, é como se ele dissesse que eu vou devagar. E quando for preciso bater, eu sei bater. O que vocês querem aqui? Vai embora aqui! Vai embora aqui! Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. Quando nós falamos na abertura, é importante ressaltar um outro fator, que é o papel da Igreja. E eu estou falando essencialmente da Igreja Católica. A Igreja se transformou muito no mundo, e especificamente no Brasil, em que surgiram figuras fortes de oposição ao regime. Dom Helder Câmara, arcebispo, o cardeal, melhor dizendo, de Recife, Dom Paulo Evaristo Arce, em São Paulo, foram figuras destacadas de oposição ao regime militar. É muito importante pensar na justiça. Olhe, pessoal que trabalha muito, ganha muito pouco. E não podemos continuar nessa situação. Eu creio que todo o povo agora está consciente que os brasileiros podem viver com mais dignidade se ganharem melhor e também se tiverem condições de sempre participarem mais. A grande novidade, vamos dizer assim, social dos anos 70 foi a explosão dos movimentos grevistas por reivindicações, várias reivindicações, mas sobretudo reivindicações salariais, que caracterizaram os anos 78, 79, especialmente nessa região do ABC, em que se destacaram alguns dirigentes, mas o principal foi o Lula. Nos grandes centros urbanos sentem o mesmo problema que os trabalhadores dos países mais desenvolvidos sentem, eles terão que brigar e será irreversível essa briga, e os patrões terão que entender. O último presidente militar foi o general Figueiredo, João Batista Figueiredo. Essa sucessão do Geisel para o Figueiredo representou uma exceção, praticamente, na mudança, na substituição de nomes, porque o Geisel conseguiu fazer o seu sucessor. Figueiredo tinha por missão continuar a abertura política. E a verdade é que ele continuou a abertura. Mas ele, ao mesmo tempo, era um homem que vinha do SNI, do Serviço Nacional de Informações, que era um dos órgãos mais importantes de repressão dos tempos ditatoriais. Seja como for, o Figueiredo estendeu essas medidas de liberalização, eu diria que roubando das oposições uma bandeira, que foi a concessão da anistia. Um dos aspectos importantes do governo Figueiredo foi o fim do bipartidarismo. Então aí, nesse momento, surgem os partidos que, em linhas gerais, são os partidos que nós conhecemos até hoje.
dos movimentos sociais, sociopolíticos, vamos dizer assim, mais importantes dos anos 80, durante o processo da abertura, foi o movimento do ano de 1984, que ficou conhecido como o movimento das diretas já. Ou seja, era um movimento por eleições diretas para a presidência da República. Que as eleições não fossem feitas através do Congresso Nacional, mas sim através de o voto direto, como nós temos hoje. O movimento foi um movimento extremamente interessante, extremamente importante como mobilização, e que resultou numa grande decepção, porque no Congresso a eleição direta passou, vamos dizer assim, mas não teve os votos suficientes, porque ele precisava do que se chama um quórum especial de votos, né, para ser aprovada. Então, a derrota das diretas representou para muita gente uma frustração muito grande. As manifestações pelas diretas começam a se confundir com comícios de apoio à eleição indireta de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral. A eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral simboliza o fim do regime autoritário e desperta grandes esperanças no povo brasileiro. Sua doença, seguida de uma morte inesperada, comoveu todo o país. Tancredo não chegou a tomar posse e, dessa forma, o vice-presidente José Sarney assumiu o poder. Era o início dos tempos democráticos. No próximo programa, a redemocratização, o governo Sarney, crise financeira no Estado, planos e fracassos econômicos, o governo Collor, Fernando Henrique, o Real e o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.